Hoje, 22 de março, é o Dia Mundial da Água, criado pela Organização das Nações Unidas como alerta sobre a importância da preservação dos recursos hídricos. Mais de 2 bilhões de pessoas não dispõem de saneamento básico no mundo, de acordo com o relatório da ONU sobre o desenvolvimento mundial da água. Bom, para conversar sobre o assunto, eu recebo hoje o professor Pedro Jacobi, que é professor titular sênior do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Tudo bem, professor? Obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde. Professor, um dos maiores temores aí dos ambientalistas depois aí do rompimento da barragem da Vale Córrego do Feijão, em Brumadinho, que aconteceu no dia 25 de janeiro, ele se concretizou, né? Os rejeitos aí da barragem já contaminaram parte aí do Rio São Francisco. Esses dados são da Fundação SOS Mata Atlântica. Isso acontece pouco depois aí de 3 anos do episódio em Mariana também, com o rompimento de 2 barragens da mineradora Samarco. Como ser otimista com relação à preservação dos recursos hídricos diante de fatos como esses que se repetem? Olha, os desastres de Mariana e Brumadinho podem ser chamados de desastres anunciados. De um lado, nós temos a questão colocada pela forma como o setor privado, no caso de mineração, tem atuado de uma forma muito desresponsabilizada, com muito pouco monitoramento e fiscalização. O caso de Brumadinho é muito significativo pelo volume, pelo número de vítimas, de pessoas que morreram, e ainda com um número muito grande de pessoas cujos corpos não foram encontrados. Portanto, otimismo não é talvez a palavra mais adequada, mas sim fundamentalmente a necessidade de haver muito mais prevenção, monitoramento, fiscalização. E no caso dessas 2 barragens, também levar em consideração que o estado de Minas Gerais é um estado que tem uma enorme dependência da mineração. E isto também coloca, obviamente, mais um obstáculo para prevenir futuros problemas. Mas, sem dúvida, a questão principal é monitoramento, fiscalização e responsabilidade das empresas. E quando falo monitoramento e fiscalização, também, obviamente, pelo poder público. E aí, só como um dado, aí, o Brasil tem 114 mil quilômetros de rios comprometidos com carga orgânica. Isso representa aí 1/3 da distância entre a Terra e a Lua, segundo os dados aí da Agência Nacional de Águas. O que fazer para recuperar a saúde, né, dos nossos rios? A questão fundamental é associada à falta de saneamento, pelo menos nas áreas urbanas. Então, isto é fundamental. Há um enorme atraso no setor saneamento, menos no aspecto do acesso ao saneamento, mas muito mais da parte de depuração do saneamento, do tratamento do saneamento. Mesmo na região metropolitana de São Paulo, nós temos problemas ainda muito sérios, inclusive com rios Tietê, Tamanduateí, não? E também na região das represas Guarapiranga, Billings. De outro lado, é fundamental reduzir o impacto dos agrotóxicos e, portanto, um controle muito maior sobre a utilização dos agrotóxicos nas áreas cultiváveis. Agora, São Paulo tem vivido aí um período aí de estresse hídrico, né? Não sei se a gente pode chamar assim, um período de seca, oscilando com períodos aí de intensas chuvas, como a gente tem vivido aí nos últimos dias, nos últimos meses, que causam aí imensos danos à cidade, né? Quais são as medidas aí que a gente pode ter para prevenir casos como esse, professor? Olha, eu entendo que hoje, se a palavra não é crise hídrica, o estresse hídrico veio para ficar. É uma região claramente afetada pela escassez hídrica, é uma região, apesar de não ser uma região desértica, a região metropolitana com seus 22 milhões de habitantes e a região macrometropolitana com seus praticamente 35 milhões de habitantes, na qual estão várias das bacias hidrográficas mais relevantes do estado, ela é afetada diretamente pelas mudanças climáticas. São ecossistemas que estão afetados diretamente pelas mudanças climáticas. Portanto,
o fundamental, mais uma vez, é a palavra fiscalizar, monitorar, prevenir, orientar a sociedade para o fato de que é preciso mudar a cultura de utilização da água. Esse é um tema fundamental, não só no Brasil, mas em tantos países do mundo que são afetados diretamente por uma realidade de escassez hídrica que afeta várias partes do planeta e mais de 2 bilhões de pessoas, como foi mencionado anteriormente. E olha só essa situação, né? O Brasil é o dono do maior acervo hídrico do planeta e mesmo assim, em muitas regiões do país, a gente ainda usa o caminhão-pipa aí para fazer chegar água em várias regiões do país, né? É má gestão, professor? Olha, não é só má gestão. Efetivamente, o volume de água está concentrado na Amazônia e tem regiões que são muito mais afetadas por características do ecossistema mesmo, a região do Nordeste. Foram feitos avanços importantes com a distribuição de cisternas, com a implantação desses programas. E aí, obviamente, há uma questão fundamental que é as condições de armazenamento, que em geral têm sido muito mais associados a interesses políticos do que a interesses sociais. Portanto, não é impossível de se modificar essa lógica de gestão, mas é preciso levar em consideração que é uma região cujo ecossistema está muito afetado. Portanto, como disse antes, a região metropolitana também exige que haja cada vez mais uma lógica para se olhar para as perdas de água, para se olhar para a água que não pode ser aproveitada e também para o fato de que a água pode ser cada vez mais reutilizada, principalmente as águas de chuva para finalidades que não sejam de consumo. Agora, professor, a gente vê constantes campanhas incentivando a economia de água, né? Mas tem um estudo do Instituto de Geociências da USP que mostra que 60% da água encontrada em lençóis freáticos aqui na Grande São Paulo vem de perdas nas redes de distribuição, né? Quer dizer, a maior parte procede de vazamentos e rompimentos de tubulações e em âmbito nacional, para a gente ter uma ideia, perde-se 36,7%. Só mais um dado para comparação, aqui no Brasil nós desperdiçamos muito mais do que em outros países. São Paulo perde 31%, aí na comparação Chicago perde apenas 2%, Amsterdã 3%, Frankfurt 3,3%, Tóquio também 3,6% e Barcelona 6%. Quer dizer, só fechar a torneira resolve o problema? Pelo visto, não. O que está indicado são justamente quadros extremamente preocupantes ainda de perdas por causa da obsolescência da infraestrutura. Mas, além disso, o que nós temos que olhar que, em virtude das mudanças climáticas, é preciso rever totalmente os sistemas de drenagem da cidade no mundo inteiro. Algumas cidades fazem isso de forma mais eficiente e outras menos eficiente. Por outro lado, é fundamental voltar a dar mais espaço para o rio, para que o rio flua mais naturalmente, para que o rio reduza esse seu componente de poluição e, portanto, isto pode permitir que a gente tenha um volume maior de garantia do acesso à água. Tá certo. Queria agradecer demais a participação do professor Pedro Jacobi, que é professor titular sênior do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Obrigado, professor, pela entrevista. Muito obrigado a vocês e boa tarde. Boa tarde.